Fala galera, beleza? Guilherme Petrelini aqui, diretamente do meu carro, para mais um vídeo sobre o universo de energia solar. Primeiramente, desculpa minha voz um pouco falhada aí, tô com um leve resfriado, mas tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser bem interessante. Quero falar com vocês sobre postes solares. Já deve ter visto aí na estrada, em algum estacionamento, algum local, né, um poste que tem ali, né, uma luminária, uma lâmpada de LED ou de outra topologia, e uma plaquinha solar em cima e uma caixinha ali embaixo, né, da placa solar. Essa é uma solução muito utilizada, né, principalmente aqui no Brasil, que chama poste solar. Então antes, né, de falar um pouco sobre isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostar desse vídeo, depois deixa um like aí, que motiva bastante, traz bastante positividade aí pro canal, beleza? Então vamos lá. Em alguns locais é muito caro ou inviável você levar uma rede elétrica. Às vezes tem que construir muitos postes, né? Tem que fazer todo o circuito, né, de cabos, proteções e tudo mais, e acaba sendo caro e complexo, nem valendo a pena, né, levar energia, né, para alguns locais, principalmente estradas. Imagina se a gente tivesse que construir postes, né, de luz na estrada usando rede elétrica. Quantos quilômetros de cabos seriam necessários? Se for considerar a fase neutra, por exemplo, dobra, né? Dobra a quantidade de cabos. Então, seria necessário muito cabo. Isso falando nesse tipo de aplicação. Agora pensa num estacionamento, né, numa área de shopping, em algumas estradas, né? Às vezes é inviável, né, fazer então a instalação da rede elétrica, né, subir poste, também essa questão de cabo, porque também a gente tem risco de ser roubado, e fora a questão do custo. Aí o que o pessoal fez? Né, desenvolveu os postes solares, onde são redes independentes, são sistemas off-grid, né, que são cada poste é um sisteminha, que ele não tem nenhuma conexão com a rede elétrica, ele é um off-grid bem pequenininho, que a única função é alimentar uma lâmpada. E isso que torna a solução muito interessante, né? A gente consegue fazer vários desses numa estrada, né? Não só para lâmpada, tá? Abrindo um parênteses aqui, existem esses postes solares também para radar, para câmera, né? Imagina você tem que colocar uma câmera num ponto específico na sua fazenda e você tem que puxar a rede elétrica até lá, né? Ia sair muito caro, ia se tornar algo inviável, algo muito difícil de fazer. Então você pode colocar um sisteminha solar para essa câmera, né, na fazenda e tudo mais. Então acaba sendo muito interessante. Principalmente se a carga que nós estamos tratando é de corrente contínua. No caso, uma luminária, ou no caso da câmera. Se for algo de corrente contínua, uma carga que é alimentada em corrente contínua, é muito mais fácil. Por quê? A gente vai precisar apenas do módulo, de um controlador de carga e de uma bateria. E aí na saída do controlador de carga, na parte ainda de corrente contínua, a gente, lá só tem parte de corrente contínua, né, no controlador de carga, a gente vai conectar as cargas. Não é necessário um inversor. Se você tiver uma carga de corrente alternada, vai ser necessário colocar um inversor também ali no sistema. E no caso, né, dos postes solares, né, com luminárias, então muitas luminárias são de corrente contínua, por isso que facilita bastante. Então, basicamente, nós vamos ter um poste, né? Aí esse poste vai ter uma certa altura, 5, 7 metros, né, que são os padrões de poste. E aí, com base na altura, né, do poste e com base na quantidade de postes que você vai ter ali, né, no local, você faz um cálculo, né, da potência da luminária que vai ser necessária. Se vai ser de 50, 70, 80, 100 watts. Depende muito da altura e também da potência que você precisa ali de iluminação, e também as distâncias entre as luminárias. Então, tudo isso existe um cálculo, né? Você consegue encontrar na internet ali o cálculo luminotécnico, e aí, com base na potência da carga, você consegue então dimensionar ali quanto tempo que ela vai ficar acionada, né? E aí, com base nisso, você também dimensiona a bateria que vai ser necessária, qual que é o controlador de carga que vai ser necessário, qual que é o módulo que vai ser necessário para recarregar a bateria no dia seguinte. E além disso,
Dá até para adicionar um sensor, né, um sensor de iluminação, né? É um sensor que detecta se está sol ou se está de noite. Ou seja, ele só vai ligar, né, a lâmpada se abaixar, né, ficar escuro, né, ficar nublado ou ficar de noite. Ele não liga a lâmpada de dia. Assim a gente também economiza, né, na bateria e o módulo, né, fica dedicado ali para carregar a bateria. Então, além disso, a gente adiciona um sensorzinho, né, e a gente consegue otimizar, né, todo o processo. Então, geralmente, para esses postes, o pessoal coloca um ou dois módulos, dependendo da potência do módulo, se bem que hoje, porque você vê muitos postes aí na rua que foram colocados há muito, muito tempo atrás, muito, muito tempo atrás. E aí na época não tinha módulos tão potentes, né? A pessoa colocava dois módulos de 250, por exemplo. Hoje em dia você já vai encontrar aí, né, uns projetos com um módulo de 500, um módulo de 600, acaba já sendo suficiente. E dentro da caixinha, né, vai ter que colocar uma caixinha. Essa caixinha fica embaixo do módulo porque vira uma sombra, né? Acaba, né, não aquecendo tanto a caixinha, o módulo fica meio que um telhadinho. E dentro dessa caixinha vai ter um quadro, que esse quadro você vai colocar o controlador de carga, às vezes um circuito ali do sensor, para ver se está sol ou não. E a bateria, uma bateria às vezes, porque às vezes é um circuitinho de 12 volts. Né? Circuitinho de 12 volts, às vezes um controladorzinho de PWM, não precisa nem ser controlador MPPT, já é o suficiente. Então você coloca ali um controlador um controlador PWM de suporte, né, mais de 12 volts, até 15, 20 volts, que a ideia vai ser uma bateria só. E ali, né, 20 amperes, por exemplo, né, que é do módulo, né, o módulo de 500 watts ali, 20 amperes, né, daí sobra. Então ficaria um controladorzinho de 20 amperes, suporte também mais de 12 volts, né, uns 15, 20 volts ali, uma bateria, e aí depende então, né, da potência da luminária, para a gente entender qual que vai ser o consumo da bateria, para ver se vai precisar de uma bateria de 100 ampere-hora ou uma bateria de 220 ampere-hora, geralmente bateria de chumbo, fica ali dentro da casinha. E aí é feita a instalação bem simples, tá? É algo que é muito interessante. Você tem uma luminária ou um circuito de câmera, né? Eu falei aqui da luminária, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser, né, um circuito de câmera. E qualquer coisa que você queira deixar independente, né, alimentando dentro de um poste. E pode ser até um sensor, alguma outra coisa. E é um sisteminha off-grid pequeno que fica num poste. Beleza? Claro, esse vídeo aqui eu não falei tantos detalhes ali do dimensionamento, mas a minha ideia era meio que passar um geral aqui sobre essa tecnologia, que é algo muito interessante que você pode ofertar para os seus clientes, né? Principalmente que tem fazenda, que tem um terreno muito grande. Para quê? Né? Passar cabeação, fazer coisas mais complexas, né? Tem que passar cabo, disjuntor, aterramento, né? Fazer um sisteminha desse isolado acaba já sendo o suficiente. E tem que ser algo alto também, né? Porque você deixar num ambiente público ou exposto algo que tem uma bateria ali dentro acaba sendo até um pouco arriscado. Às vezes alguém roubar, né? Que é algo de valor. Então tem que ser um poste, né, meio alto. Não existe poste baixo, né? Mas ali um poste de 5, 7 metros, que é o padrão aí que a gente já trabalhou. Beleza? Eu já fiz projeto para poste solar. Era para um estacionamento de um supermercado e a gente colocou vários. Aí eu lembro que a gente precisava subir, né? A gente colocava o poste ali, né, nos lugares que a gente escavou e a gente subia, né, com um mini guindaste para instalar, né, todo o circuito ali. E funcionou super bem, funciona bem até hoje. Beleza? É isso, pessoal. Vamos nos falando aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, vai fortalecer bastante. Tamo junto, até mais.